Glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. E da igreja para se pôr de pé. Vamos estar orando nesta noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus, queremos te agradecer por mais esta grande oportunidade que o Senhor nos concede de estar na tua casa, meu Pai. Meu Deus, te peço que toma a primazia deste culto e que nesta noite o Senhor venha operar em nossas vidas, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, te peço que nesta noite cura, ó meu Deus, que nesta noite batiza com o Espírito Santo, que nesta noite salva, meu Deus, vidas. Meu Deus, em nome de Jesus, vai libertando, ó Pai, transformando. Pai, em nome de Jesus, abençoe cada grupo que vai dar o seu louvor ao Senhor nesta noite. Em nome de Jesus, meu Deus, fica conosco, Pai. Meu Deus, e abençoe, Pai, quem está na incumbência de dirigir esse trabalho nesta noite. Meu Deus, abençoe esse culto, Pai. Não só aqui, mas em todas as igrejas que tem o Senhor como o Salvador das nossas vidas. Pai, fique conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Cumprimento os irmãos, capaz, Senhor. Vou estar convidando a irmã Yara, ela vai estar louvando os 2 hinos da harpa cristã em nome de Jesus. E vamos aproveitar a oportunidade, irmãos, de estar aqui neste lugar, porque nós estamos aqui, não pela nossa própria força, mas porque Jesus, Ele morreu na cruz do Calvário para nós estar aqui nessa noite, adorando e glorificando o nome dEle. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Hino 432. Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor. Possa sempre Tu por mim operar o Teu amor. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção. Minha voz se faça ouvir, a minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Seja o meu tempo já consagrado em Teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do Teu amor. A minha alma lava, Salvador,
sangue puro carmesim, minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Toma, Deus, o meu querer, faze o teu, ó Salvador. Hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor. A minha alma lava, Salvador, aleluia, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, aleluia. Oh, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Aleluia. Oh, aleluia. Oh. Obrigada, Jesus. Aleluia. E no 8. Cristo Jesus é fiel amigo, Ele só, e nas fraquezas está comigo, Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, não há amigo mais nobre e digno, não há, nem mais humilde, mais benigno, não há, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca nos deixa só, pois Ele é o seguro guia. Ele só ao pecador perdoar
janela. Ele só, e pelo seu santo sempre vela. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Deus em seu Filho se há comprazido. Nele só, mas sua glória me há repartido. Dele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, nele nós temos um firme guia. Nele só, a noite enche de alegria. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca te deixa só, pois Ele é o teu seguro guia. Ele só, aleluia, amém. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui. Desta feita, vamos ler a palavra do Senhor como ordenado pelo nosso irmão dirigente. Palavra essa que está registrada no Evangelho, conforme escreveu Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12. E vamos ler os versículos 54, 55, 56 e 57. Louvado seja Deus. Nessa oportunidade eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, pela vida da liderança dessa igreja, na pessoa do pastor Agnovan, nosso parente, e que Deus tem prosperado a sua vida e a vida da igreja nessa cidade. Lucas, capítulo 12, e o versículo 54 até o 57. Todos encontraram, irmãos? Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E dizia também a multidão: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis: lá vem chuva, e assim sucede. E quando assopra o vento sul, dizeis: haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu, como não sabeis então discernir esse tempo? 57. E por que não julgais também
por vós mesmo o que é justo. Amém? Esta é a palavra do Senhor. Vamos agradecer a Deus pela palavra que é abençoada e que nos traz consolo, que nos exorta, que nos ensina. Oremos ao Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu. Nós te louvamos, ó Pai, pela oportunidade que nos concede de estar aqui mais uma vez, Senhor. Reconhecemos que é a graça do Senhor nas nossas vidas, que nós não merecemos, ó Pai, mas o Senhor, por bondade e misericórdia, nos concedeu, Senhor, e abriu o nosso entendimento, Senhor, e nos deu força, meu Deus, para compreender a Tua palavra. Deus, nós temos essa palavra como bússola para a nossa vida, como guia, como luz, como lâmpada, Senhor, que nos ilumina, Senhor, na caminhada. Ó Deus, nós somos gratos a Ti por isso. E em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós te pedimos, continua, Senhor, nos inspirando, Senhor, na Tua palavra. Meu Deus, continua na primazia deste culto, Senhor. Abençoa cada um que for ter oportunidade, abençoa, meu Deus, cada pessoa, meu Deus, que dispôs seu tempo, meu Deus, para te adorar nesta noite, neste lugar. Ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor. Aí eu estava muito angustiado quando eu li a Bíblia, a angústia passava. Aí foi assim que eu cheguei na igreja, mas foi porque uma pessoa me evangelizou, né, entregou aquela Bíblia para mim, e eles creram, por causa no meio de tanto jovem, porque a juventude que é mais perdida, eles entregaram. E para a glória e para a honra do Senhor, estou aqui, porque naquele dia eles passaram na igreja, entregou aquela Bíblia, eu li, e eu percebi que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Um dia eu e uns irmãos jovens saiu na rua entregando panfleto, né, de Jesus. Uma senhorinha, ela pegou o panfleto, nós fomos entregar depois e voltou, ela disse, vocês é crente? E depois pegou, leu o panfleto e começou a chorar, porque a palavra de Deus tem esse poder. Nós não temos, mas o Espírito Santo de Deus tem esse poder de libertar o homem. Cheguei na igreja hoje tão feliz, porque eu vivi uma vida tão angustiada, e a gente vem para a igreja e sente a presença de Deus. Se juntar tudo que o mundo tem, não se compara. O que é a alegria de sentir Jesus, o que é a alegria de ter o Espírito Santo de Deus dentro dos nossos corações, pode juntar tudo que tem no mundo, mas não se compara a ter Cristo Jesus como nosso Salvador. Glória a Deus. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Vamos louvar a Deus, pois Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei o Deus do meu amor. Eu adorarei por toda a minha vida. Quem me compreender sem nenhuma explicação, eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei por toda a minha vida. Quem me compreendeu sem nenhuma explicação, Espírito, Espírito,
desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Glória a Deus, agradeço a oportunidade. Vamos estar orando, igreja, em nome de Jesus, apresentando o nosso irmão, que vai estar ministrando a palavra do Senhor nesta noite. Feche teus olhos e oramos. Senhor Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, meu Deus, queremos te agradecer, Pai, por tudo que nós já ouvimos nesta noite, pelos louvores entoados, pelas palavras lidas. Meu Deus, eu te peço que continue falando nesta noite. Pai, em nome de Jesus, abençoe o teu servo, que vai estar ministrando a tua palavra nesta noite, meu Deus. Que não ele, mas o Senhor venha falar conosco. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Mais uma vez eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus. Amados irmãos, Deus tem sido misericordioso para comigo, para com a minha casa. E nessa oportunidade eu não posso deixar de dizer da alegria de estar aqui neste lugar, conhecendo os irmãos, aqueles que eu ainda não vi, alguns que a gente está revendo pela segunda ou pela terceira vez. E é uma felicidade, irmãos, estar aqui cooperando com o pastor Aguinovan, essa pessoa que tem sido um servo de Deus, a qual Deus tem usado na face da terra, e o seu testemunho está indo além aqui do campo de Iraquara, está indo além do estado da Bahia, pois Deus levantou o pastor Aguinovan na terra e tem feito a diferença, e a glória e a honra é para Deus. Mas eu também peço um minuto de paciência da igreja, até porque ele não está aqui, senão ele ia brigar comigo, para dizer que em muitas situações a gente, nas dificuldades, a gente quer desanimar, mas aí a gente olha para o exemplo do pastor Aguinovan e tem refletido positivamente na vida da gente e na vida da minha família como um todo, e até de alguns irmãos da igreja lá aonde a gente congrega. Então toda honra, toda glória para Deus, é a misericórdia de Deus na vida dele, mas eu não poderia deixar de estar sendo honrado com essa oportunidade aqui e de também honrar a Deus e dizer que o pastor Aguinovan tem sido uma pessoa especial para nós, para a minha família como um todo, abençoando, irmão, de uma forma especial, que nós não merecemos. Por isso, eu louvo a Deus pela vida do pastor Aguinovan e da sua família, louvado seja Deus. E eu quero também dizer para os irmãos que estou ali em Cotegipe, há uns 25 anos morando ali, e sou filho de um Burana também, ali vizinho do pastor Aguinovan. Fomos amigos de infância, de adolescência ali, dos seus irmãos, e fomos amigos,
nos tempos que andava no mundo, até o pastor Agnovan aceitar Jesus e eu o rejeitá-lo e até odiá-lo pela ignorância que há numa pessoa que não conhece Deus. Mas aprove a Deus a sua misericórdia me alcançar, e eu estou aqui, por isso eu não poderia deixar de honrar o pastor Agnovan pelo exemplo, pelo desempenho que ele tem, pela paciência, pela misericórdia de Deus na vida dele, e eu também fazer parte, irmão, da família que vai morar no céu, como cada um que está aqui esta noite. Louvado seja Deus. Irmãos, eu prometo não me alongar, mas o texto que nós lemos anteriormente, se os irmãos se lembram, e eu quero fazer menção novamente, para fixar melhor na nossa consciência, no nosso entendimento. Os irmãos lembram que eu li no Evangelho, conforme escreveu Lucas, no capítulo 12, e eu li os versículos 54 até o 57. Eu quero repetir e chamar a atenção da igreja, dos visitantes, para a palavra do Senhor, que é mais importante nesta noite. Glória a Deus. Também louvo a Deus, irmãos, pela minha família, que tem me suportado. A minha esposa, minhas filhas, uma está comigo, a outra não pôde vir, já é casada, mora lá em Barreiras. E louvo a Deus também pela vida da minha irmã Elaide, que congrega aqui e é conhecida dos irmãos, do meu cunhado Alexandre, esposo de Elaide. Louvado seja Deus. E traga a saudação do meu pastor Getúlio, ali também da Assembleia de Deus, Missão do Campo de Cotegipe. Diz assim a palavra do Senhor. E dizia também à multidão: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis, lá vem chuva, e assim sucede. E quando assopra o vento sul, dizeis, haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu? Como não sabeis, então, discernir este tempo? E por que não julgais também por vós mesmo o que é justo? Os irmãos se lembram, foi esse o texto que nós lemos, e meditando na palavra do Senhor, nesse texto, Deus falara comigo acerca da inteligência humana, do raciocínio humano, e me entristeceu em saber que a humanidade vive, irmãos, sem observar a face dos tempos, sem entender a face dos tempos. O texto que nós lemos, o próprio Jesus disse naquela ocasião que eles não sabiam discernir a face dos tempos. Eles esperavam a vinda do Messias, eles esperavam um tempo de restauração da nação e do reino, sem compreensão de que reino seria, entendendo que Jesus viria implantar um reino terreno, mas Jesus veio implantar um reino celestial. E eu louvo a Deus, porque a misericórdia do Senhor me alcançando e alcançando a igreja do Senhor, nós conseguimos, irmãos, pelo Espírito Santo de Deus, entender esse tempo, discernir os tempos, discernir a missão de Jesus na terra, que era implantar um reino do céu, um reino eterno e não terreno. Louvado seja Deus, como está sendo visto nesses dias em que vivemos. Uma coisa, como eu disse, me entristece as pessoas passar, irmãos, como animais pela sua vida aqui, não observar a grandeza de Deus. Mas eu me alegro ao mesmo tempo, porque a palavra de Jesus tem se cumprido, que nos últimos dias, irmãos, ele ia avivar um povo, ele ia chamar um povo guerreiro, um povo valente, um povo corajoso, que enfrentaria as dificuldades
para que a igreja do Senhor continuasse prosperando na face da terra. E assim tem sido, porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Amados irmãos, o Salmo de número 119 diz que o céu e a terra manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. E como eu disse, muitos irmãos têm passado pela sua vida na terra e não têm observado a glória do Senhor manifesta a todo mundo, a todo ser humano. E aí, irmãos, é onde está a preocupação de Jesus, dizendo que eles sabiam, naquela ocasião, discernir a face do tempo. Quando dizia que ia chover, por ver as nuvens vindo do ocidente, assim sucedia. Quando eles via o vento soprar do sul, eles diziam que ia haver calmaria, e assim sucedia. Então Jesus chamou eles de hipócrita e disse que ele sabia discernir essas coisas, mas disse por que eles não sabiam então discernir o tempo, que era a plenitude do tempo, a vontade de Deus chegada naquela ocasião para implantar o reino celestial, um reino eterno. Louvado seja Deus. Deus faz essa pergunta e no versículo 57 ele faz outra pergunta: e por que não julgueis também por vós mesmo o que é justo? Louvado seja Deus. E eu quero chamar a atenção nesta noite das pessoas que ainda não aceitaram a Jesus como Salvador, pois nós temos, irmão, a consciência de tudo que está diante de nós. Como eu disse, a glória do Senhor está manifestada a todo homem. Tão somente devemos atribuir a Ele todo o poder, toda a honra, toda a glória e o controle da natureza. Há um Deus que criou tudo, há um Deus que mantém tudo funcionando pelo poder da sua palavra. Louvado seja Deus. Tão somente Deus quer e requer de nós a atenção e o cuidado, irmãos, e a atribuição de tudo para Ele. Louvado seja Deus, pois a palavra de Deus nos diz que Deus tem o controle do mar, tem o controle das águas, tem o controle do céu, das estrelas. Ele já fez o sol parar, ele faz chover e faz cessar a chuva. Louvado seja Deus. E na face da terra ele tem o controle sobre a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós temos, irmãos, na palavra do Senhor, N ensinamentos que nos dá a condição de acreditar que Deus tem o controle de cada vida, que Deus não confunde nenhuma oração. Louvado seja Deus. Tão somente devemos ter cuidado de observar que Deus é um Deus que está vendo tudo. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que a nossa salvação agora está mais perto do que quando aceitamos a Jesus. E por que não julgar por nós mesmos e glorificar a Deus por isso, por mais um dia que Ele nos deu? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, em Mateus, no capítulo 25, que 10 pessoas, 10 virgens, a Bíblia trata assim, irmãos, foi convidada para umas bodas, e 5 delas estavam prevenidas, conseguiram discernir aquele tempo que as bodas poderiam acontecer, mas eles não sabiam a que momento o noivo ia chegar. Então, irmãos, 5 delas, no momento em que foi acionado, que foi gritado, que era o momento que o noivo estava vindo, elas, irmãos, então apressaram, porque não tinha azeite e as lâmpadas estavam apagadas e não tinha azeite. Louvado seja Deus. Mas 5 delas conseguiram discernir, irmãos, que o noivo poderia chegar a qualquer momento. Então estas entraram para as bodas. Quando as outras chegaram, já foi tarde demais.
Louvado seja Deus. Daí a necessidade, irmãos, de nós estar sempre na presença de Deus, de nós estar sempre buscando a salvação da nossa alma. Hoje pode ser um grande dia, irmãos, na tua vida. Hoje pode ser um dia que vai fazer a diferença na tua vida, porque você saiu da sua casa, veio aqui na igreja, dispensou o seu tempo que você tinha para ouvir a palavra de Deus. Então Deus está falando aqui nesta noite: desperta tu que dorme, e como a palavra disse, e porque não julgueis também por vós mesmo o que é justo. Observa, irmão, o trabalhar de Deus na natureza, observa o trabalhar de Deus na vida dos crentes, na vida da igreja, e julga por si mesmo o que é justo. Pois todo ser humano é dotado, irmão, da consciência, sabendo o que é certo e o que é errado. Fazendo esse julgamento, irmãos, e sendo honesto consigo mesmo, nós assim conseguiremos, irmãos, alcançar a misericórdia de Deus e o Espírito Santo nos fortalecer para a gente aceitar Jesus e seguir nesse caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Como foi falado aqui anteriormente, que o caminho é apertado, é difícil, irmão. Se eu disser que é fácil, não é, mas Deus, irmãos, nos ajuda na caminhada. Louvado seja Deus. É o Espírito Santo que faz a obra na nossa vida, irmãos, mas nós temos que dar um passo para Jesus Cristo. Eu fiquei, irmãos, julgando os crentes, rejeitando a igreja, rejeitando Jesus, rejeitando a palavra, por 10 anos que a minha esposa aceitou Jesus, e eu tendo contato com a palavra, mas eu rejeitava a palavra. A minha consciência dizia, e o senso de justiça que há em cada um, e que havia também em mim, e que há em mim, sabia que aquilo era certo, que a igreja era o lugar certo. Quando eu ouvia dizer que ninguém ia se salvar, que ninguém ia ao Pai se não fosse por Jesus, eu rejeitava, mas a minha consciência julgava que era o correto a fazer. Louvado seja Deus. A minha esposa aceitou Jesus e ficou 10 anos orando por mim e sendo uma bênção e um exemplo de mulher de Deus na minha casa, até, irmão, que chegou um dia que eu consenti que ela... Eu permiti, porque eu nem permitia ela, mas eu permiti que ela fizesse um culto lá em casa. E ela convidou os irmãos, e os irmãos fizeram um culto familiar lá em casa, uma equipe que tinha na igreja. E ali, irmãos, Deus falou comigo fortemente, e ali eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu tinha 38 anos, exatamente como aquele paralítico do tanque de Betesda, que tinha 38 anos ali esperando uma cura. Talvez eu não tivesse tanta fé ainda, irmãos, mas a minha consciência dizia, quando eu observava, irmãos, e eu discernia o poder de Deus e a graça de Deus na vida dos crentes, mas eu não aceitava, porque eu julgava que estava certo, mas eu não aceitava, até que eu me curvei nesse dia, consenti que aquela equipe de evangelismo fizesse um culto lá em casa, e assim eu entreguei a minha vida a Jesus, e estou servindo ao Senhor. Louvado seja Deus, e toda honra, toda glória é para Deus. Oh, irmãos, mas eu observava a face dos tempos, e eu sabia que tinha um controlador, que tinha algo poderoso, um Deus, algo que tinha criado aquilo com um poder muito grande. E eu sabia também, irmãos, que eu estava caminhando para um abismo profundo, pois eu era muito vaidoso. E aí, irmãos, mas a minha consciência dizia que o certo era obedecer Jesus Cristo, que era me render aos pés de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E hoje, irmãos, por onde eu passo, eu transformo o homem pecador, que não tem pecado que Jesus não perdoa, porque eu entendi, irmãos, porque o ser humano, ou ele se dobra diante de Deus,
Agora, ou mais cedo ou mais tarde, ele vai ter que se dobrar, porque está escrito que toda língua confessará a Deus e todo joelho vai se dobrar. Louvado seja o nome do Senhor. A obra do Senhor de evangelismo é muito importante, e as pessoas que recebem a palavra de Deus precisam ser um receptor, irmãos, da palavra e guardar no coração, reconhecer que há um Deus no céu que pode dar força, porque a gente fica esperando às vezes se preparar, mas não é bem assim. A gente atribuindo a Deus a honra, a glória, a força e o poder, e pela graça de Deus a gente consegue servir a Deus e passar pelas dificuldades. Louvado seja Deus. Pois, irmãos, nós estamos vivendo, irmãos, tempos trabalhosos, dias difíceis na face da terra. Observa os irmãos que quando Deus derrama do seu Espírito no dia de Pentecoste, alguns que estavam ali sem discernimento, sem discernir as coisas, acharam que os irmãos estavam bêbados, e Pedro então, tomando a palavra, disse: irmãos, eles não estão embriagados, sendo essa a terceira hora do dia. Mas, irmãos, isso é o que foi profetizado pelo profeta Joel. Eles tinham consciência, eles sabiam que tinha aquela profecia. Então, Pedro disse que nos últimos dias ia acontecer aquilo, estava profetizado. E se Deus, irmãos, fez isso, e se Pedro falou naquela ocasião que era o cumprimento da promessa, que dizia que nos últimos dias ia descer o Espírito Santo sobre aquelas pessoas, imagina agora 2000 anos depois disso. Precisamos discernir a face dos tempos, irmãos. Os acontecimentos estão aí às portas. Tudo que a Bíblia diz está acontecendo. A natureza está mostrando que é os últimos dias da humanidade na face da terra. O amor uns para com os outros está se esfriando. A violência, o homossexualismo, o pecado de uma forma geral está ficando normal, está se generalizando na humanidade. Mas, irmãos, muitas pessoas estão passando por isso e esquecendo que o fim está chegando, não discernindo a face também desse tempo que nós estamos vivendo. Por isso eu disse que isso entristece muita gente, mas temos o dever de dizer repetidas vezes: estamos nos últimos dias. Até porque há 2000 anos atrás também o apóstolo João escreveu: filhinhos, é já a última hora. E nós devemos viver sob essa perspectiva da última hora. É por isso que nas oportunidades que eu tenho, acho que eu até enjoo os irmãos lá nas congregações. Toda vez que eu vou, eu começo a minha fala dizendo que eu louvo a Deus, porque eu não sei se amanhã eu vou poder estar ou depois eu vou poder estar, porque o fôlego de vida nosso não é nosso, não pertence a nós, pertence a Deus que está no céu. Louvado seja Deus. E Ele pode requerer a qualquer momento, porque a morte para nós é uma coisa terrível que causa medo, mas para Deus não significa nada. Para nós, o tempo de vida aqui na terra significa muito. Queremos viver muito e estamos sempre correndo atrás do tempo, mas Deus é eterno. O tempo para Deus não significa nada, nem a morte, e nem o tempo, e nem os bens materiais que nós tanto almejamos e corremos atrás. Para Deus não significa nada, porque Ele é dono de tudo, é dono do ouro e é dono da prata. Louvado seja Deus. Nós temos, irmãos, a obrigação de pregar, e as pessoas têm o dever de ouvir, embora não tenha sido assim, tem rejeitado Deus, tem virado as costas para Deus, e Deus tem sido misericordioso, longânimo, mas Deus, irmãos, como um pai, Ele sabe como fazer a coisa certa. Precisamos, irmãos, discernir a vontade de Deus para as nossas vidas, pois é um desafio descobrir qual é a vontade de Deus para cada vida. A Bíblia diz que um homem tinha 2 filhos, e um se rebelou e saiu da casa do pai, e o outro ficou.
E a Bíblia diz que aquele que saiu, perdeu tudo o que levou, gastou tudo à toa, mas depois ele caiu em si. E o mais interessante de tudo, irmãos, é que o pai ficou esperando, o pai não foi atrás, ele precisou ter consciência e voltar para a casa do seu pai. Quando ele voltou, ele foi recebido com festa, ele foi recebido, porque é assim que o pai faz. Mas o que nos chama a atenção é que o pai não foi atrás, nem mandou nenhum servo para ajudar ele. Ele teve que ter consciência e voltar para a casa do pai. Louvado seja Deus. E não precisamos, irmãos, ser teólogo ou usar muito teologia para ver que esse pai que a Bíblia fala é Deus, e que esse filho rebelde que saiu é muitos, irmãos, que aceitaram Jesus como Salvador e aí se desviou dos caminhos de Deus e pensa que não tem como voltar. Mas depende de você, se você voltar para Deus, como esse filho fez, ele está de braços abertos para receber. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus é misericordioso. A nossa salvação está mais perto do que quando aceitamos Jesus como Salvador. Vivemos tempos trabalhosos na face da terra, mas bem-aventurado, irmãos, é o homem e a mulher que serve ao Senhor. A Bíblia tem promessas, irmãos, a Bíblia tem promessas, porque diz que nós seremos como árvores plantadas junto a ribeiros de água, a qual as folhas não caem e dá fruto na estação própria. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz, irmão, e é a palavra de Deus, que não são assim os ímpios, mas eles são como a moinha que o vento espalha. Louvado seja Deus. Diz que eles não subsistirão no juízo, porque Deus, irmãos, conhece o justo, mas o ímpio vai receber a recompensa, querendo ou não, jovem, velho, criança, todos nós haveremos de confessar a Deus um dia. Devemos, irmãos, ter consciência, discernir a face dos tempos. Vivemos tempos trabalhosos, tempos difíceis. Deus está no controle, mas, irmãos, precisamos pregar o Evangelho, precisamos, irmão, dar testemunho de crente, para que a igreja e o nome do Senhor não venha a ser envergonhado por causa de mim, por causa de vós. Então, irmãos, evangelizemos esse povo, mostramos que Deus tem o controle, todo o controle, porque a Ele foi dado. Ninguém vai a Deus senão por Jesus, e o que requer de nós é uma simples confissão, um levantar de mão e dizer que aceita Jesus como Salvador, e daí em diante Deus se responsabiliza de te ajudar na caminhada. Louvado seja o nome do Senhor Deus para sempre. A Bíblia, irmãos, diz no livro do Apocalipse, Jesus falando para João, para que ele não selasse as palavras da profecia, porque o tempo está próximo, irmãos. Quando Jesus diz que o tempo está próximo, Jesus tem pressa, tanto das pessoas que ainda não fez um concerto com Jesus em fazer, como da sua igreja despertar, irmão, para levar esse evangelho, porque o tempo é já, o tempo não pertence a nós, o tempo pertence a Deus. Nós aqui na terra dividimos a nossa vida em fases e em tempos. Deus não tem isso. Aproveita a fase que você está passando agora na igreja, na casa do Senhor, e faça o melhor para Deus, porque o tempo não nos pertence, o amanhã não nos pertence. A Bíblia diz que um certo homem fez uma colheita muito grande, irmãos, e ficou satisfeito com aquela colheita e não tinha nem aonde guardar, porque foi muito o que ele colheu. Mas assim que ele estava meditando e feliz com aquela colheita que ele fez, com aqueles bens que ele tinha adquirido, Deus chamou ele de louco, porque disse: e se hoje te pedir a tua alma, para quem será? Então, irmãos, o tempo é já, o tempo de fazer missões é já,
O tempo, irmão, de aceitar Jesus é já, porque poderemos não ter outras oportunidades, porque nós vivemos o tempo do fim, como diz Ezequiel, o fim vem. Irmãos, a palavra do Senhor cumprirá. A palavra do Senhor está sendo cumprida nesses dias. Muitas coisas que a Bíblia fala, irmãos, está à nossa porta, não está acontecendo mais longe da gente, está acontecendo bem na nossa frente. Isso é despertamento para nós julgar por nós mesmos que tempo é esse que estamos vivendo. Louvado seja Deus. Sabemos discernir muita coisa, devemos discernir o tempo que estamos vivendo, o tempo que estamos, o serviço que estamos prestando para Deus e o tempo que a igreja está vivendo. Louvado seja Deus. E falando especificamente da igreja de Iraquara, alegre-se na presença do Senhor, que a igreja de Iraquara está avivada, está despertada na obra de Deus, e isso é Deus que faz, viu, irmão? É Deus na vida da igreja, na vida dos irmãos, na vida dos membros, na vida da liderança desta igreja. Louvado seja Deus. Que Deus em Cristo, irmãos, continue fortalecendo cada irmão, fortalecendo o pastor Aguinovan, ajudando, irmãos, nos projetos, estendendo a mão e abençoando, e assim, irmãos, na vida de cada irmão que dispõe a contribuir, a orar, a ajudar no trabalho, naquilo que for possível. Louvado seja Deus. Jesus está voltando, Jesus está às portas. A natureza mostra que Jesus tem o controle e que também estamos no tempo do fim. O esfriamento, a falta de amor, tudo isso indica que Jesus está voltando. A apostasia, a corrupção está generalizando na face da terra cada vez mais. Tudo isso é indício que estamos vivendo o tempo do fim. É tempo de firmar ao nosso compromisso de servir a Deus, o nosso compromisso de não perder a nossa alma para o inferno, para Satanás. Então, irmãos, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Louvado seja Deus. Com isso, eu quero encerrar aqui a minha fala, agradecendo a oportunidade em nome de Jesus e rogando aos irmãos pelas orações por nós, que somos muito carentes. Amém, irmãos? Glória a Deus, boa foi essa palavra para nossas vidas, para o nosso coração. Você que está aqui nessa noite, ouviu a palavra de Deus e foi tocado pelo Espírito Santo e quer render a sua vida aos pés do Senhor, de onde você estiver, dê um sinal com a tua mão e um dos irmãos ou uma das irmãs vai estar te ajudando a chegar até aqui. Onde está a primeira pessoa que nessa noite foi tocado pelo Espírito Santo e deseja render a sua vida aos pés do Senhor. Onde está a primeira pessoa que quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Onde está a primeira pessoa que ouviu, foi tocado e precisa fazer o encontro com o Senhor. Você concorda que de fato os tempos os sinais se cumprindo. Os sinais estão se cumprindo e você de fato entende que a palavra de Deus está chegando, cumprindo em nossas vidas e Jesus está voltando. E você fala, eu preciso aceitar Jesus. Eu preciso fazer como esses irmãos fizeram. Dê um sinal com a sua mão de onde você estiver e nós vamos estar orando por você. Se não tem, que o Senhor Jesus venha ter de misericórdia e conceder uma próxima oportunidade. Eu pedi ao irmão João para ir lá perguntar se tem alguma coisa. E assim nós vamos estar nos colocando de pés, fazendo a oração. Aleluia. O irmão João foi ali informar para nós poder estar orando. Glória a Deus. Terça-feira tem um trabalho, quinta, domingo, aí normalmente se o Senhor não voltar para arrebatar o seu povo. Deixa o irmão chegar. Se tiver algum anúncio, vamos estar falando. Não? Pode encerrar? Convido a amada igreja a se coloque de pés. Vamos estar agradecendo a Deus por tudo quanto Ele nos proporcionou nessa noite. Querido Deus e eterno Pai, no nome de Jesus, o Teu Filho amado e querido, nós agradecemos o Senhor nessa noite
por tudo quanto o Senhor realizou no nosso meio, pelos louvores que foram entoados, pelas oportunidades, pela tua palavra nessa noite ministrada. Deus, estende as tuas mãos sobre a tua amada igreja, jogando por terra todas as obras do inimigo, e nos dê uma semana de paz, de bênção e vitória, nos dê uma noite de um sono tranquilo e reparador, e abençoa, papai querido, os projetos dos irmãos, o projeto da igreja nós colocamos nas tuas mãos, e pedimos ao Senhor que derrama da tua graça e ser com teu povo, e assim, papai, prospera rica e abundantemente. Deus, nós te pedimos no nome de Jesus Cristo e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. O presbítero Sérgio Reis, a bênção apostólica. Glória a Deus. Levantem as mãos assim. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, desde agora e para sempre. Todos digam amém, Jesus.